Família ciclista, todos com saúde? Tudo bem? O importante é isso, né? Saúde, porque pedalar faz bem à saúde física e mental, mas para que nós possamos nos manter com saúde física e mental, nós temos que ter alguns cuidados e algumas precauções. E nesse vídeo eu tenho algumas dicas legais para vocês. Para você que está começando agora, para você que já começou, pode aproveitar essas dicas, algumas coisas você pode fazer ou não, e para quem já está aí há muito tempo e é expert, pode ter alguma coisa que ainda não faça e pode passar a fazer e ajudar ainda mais, tá certo? Vamos lá? Olha só. Benefício pedalar. Se eu for listar todos aqui, o vídeo vai ter 3 dias, mas vou colocar algumas coisas bem básicas que fazem diferença, inclusive, para mim. Bom, pedalar é um exercício ótimo para tudo, em especial para melhorar o seu condicionamento cardiovascular, tá certo? Reduzir o risco de doenças como infarto, diabetes, AVC, detona calorias e, olha, fortalece a sua musculatura, em especial as suas pernas, tá certo? Beleza? Então, são alguns benefícios, alguns, porque, além disso, é uma atividade divertida que despacha o estresse para longe e promove um bem-estar e uma coisa legal. Você conhece novas pessoas, se relaciona com novas pessoas, tem novas ideias, você troca ideias, você conhece lugares que você nem imaginava que poderia existir, até mesmo na sua cidade, tá certo? E você tem o privilégio de passar pelos mesmos lugares e vê-lo com outros olhos, certo? Beleza? Bom, mas o que é essencial para você aproveitar ao máximo o pedalar? O que é essencial? Na minha opinião, algumas coisas são essenciais, tá certo? Por exemplo, o que eu faço para pedalar? Eu sempre tenho a preocupação com o bem-estar e a segurança, certo? Isso envolve, inclusive, manutenção regular da bike, preventiva. Tá? Mas vamos lá. A bike certa, tá certo? A bike certa, ela é fundamental para que você possa pedalar com prazer e não prejudicar em nada a sua saúde, tá certo? Escolher o modelo, a cor, as tecnologias geralmente são escolhas pessoais e dependem muito do seu gosto e o quanto você vai investir, quanto você quer investir ou pode investir, tá certo? O mais importante é você usar uma bike que tenha o tamanho ideal para a sua altura, para o seu porte físico, tá certo? Os fabricantes geralmente colocam nas especificações técnicas algumas informações que possam auxiliar você nessa escolha. Mas eu sugiro sempre que você busque lojas especializadas, onde você vai estar encontrando profissionais altamente capacitados, preparados para te ajudar a fazer a escolha certa, tá certo? Afinal de contas, você está comprando um bem que vai dar a você um prazer enorme, se for bem especificado para você. Legal? A bike certa, por exemplo, é aquela que garante que você consiga manter a boa postura ao pedalar. Com isso, você evita dores ou fadiga precoce, tá certo? Isso eu estou dizendo por quê? Porque no modelo muito grande, para o seu tamanho, o guidão da bicicleta vai ficar muito distante do seu corpo e vai dificultar a você pilotar a bike, principalmente quando você precisar acionar os freios, fazer mudanças rápidas ou tomar alguma ação, vamos dizer assim, mais urgente, tá certo? Então, pode ser difícil também, se você tiver uma bike fora do tamanho adequado para você, até mesmo você colocar os pés no chão ao parar, o que aumenta o risco de queda, você pode se machucar, entendeu? Então, o importante é que a bike certa tenha o tamanho ideal para você, tá? A sua estatura, ela vai definir o tamanho da sua bike. A sua estatura vai definir o tamanho da sua bike. Geralmente, vamos falar agora de mountain bike. Geralmente, tá?
pode ser de crianças ou adolescentes e adultos. Tem uma medida, uma correlação entre a sua altura e o tamanho do quadro da bike, tá certo? Então, nessa figura ao lado aí, você pode observar, tanto para as crianças como adolescentes e adultos, em relação à sua altura, qual seria o tamanho do quadro ideal para você. Isso eu falo genericamente, geralmente é assim. Podem haver situações atípicas ou que fujam um pouquinho dessas medidas, mas aí é o que eu falei, se você busca uma loja especializada com profissionais capacitados e preparados, a chance de ocorrer erro é minimizada, tá certo? No caso da Speed, olha só, a mesma coisa, só muda que lá você viu que o tamanho do quadro é de uma forma, tá certo? Aqui é outra forma, mas não muda a questão da necessidade de você fazer a correlação da sua altura, da sua estatura física, do seu porte físico com o tamanho do quadro. Beleza? Bom, além do tamanho do quadro, é importante que você ajuste corretamente a altura do cilindro. Ok? A altura do cilindro é tão importante quanto o tamanho do quadro. Por quê? Porque uma das formas de você fazer isso e evitar um desgaste como cansaço, como fadiga, como até mesmo dores pós-pedalar, é você sentado no cilindro, você posicionar o calcanhar de um dos pés no pedal e girar até a posição que é igual àquela posição de 6 de um relógio de ponteiro, tá certo? Outra forma muito legal é quando você, quando você a perna estiver apoiada no pedal, certo? Ela não fique 100% estendida. Ela tem que ter um grau aí, mais ou menos de 15 graus de dobradinha assim, tá? Por quê? Porque aí você não força o seu joelho, você não força as suas articulações e você, ao fazer força, você vai ter uma tração bem melhor, tá certo? Se você estiver com a perna muito esticada, você pode trazer danos aos seus joelhos. Se tiver com ela muito dobrada, a perna muito dobrada, nem se fala, força mais ainda. E vai ser horroroso, vai ser cansativo, tá certo? Outra forma simples de você regular o cilindro é você ficar parado ao lado da bike, posiciona o cilindro, o banco, o cilindro, na altura do ossinho, na lateral do seu quadril, na junção ali com o fêmur, tá certo? Ali, aquele ossinho ali da bacia, tá? Você de pé, já, obviamente, com o calçado que você vai estar utilizando no pedal, você faz isso e vai estar também numa altura proporcional à sua necessidade. Legal? O mais indicado, na verdade, é quando você comprar uma bike, você fazer um bike fit. Procurar um profissional especializado e fazer um bike fit. Por que isso? Porque o bike fitter, ele vai fazer o quê? Esse profissional, ele vai adequar a sua bike, não só o cilindro, mas todos os demais itens que compõem a sua dirigibilidade. Por exemplo, o guidão, a posição dos manetes, tá certo? Tudo isso ele vai adequar direitinho a sua estatura, o seu perfil, vai ser top. Eu recomendo, eu fiz. Quando troquei de bike, eu fiz de novo e olha, é um investimento muito legal. Bom, consequências de pedalar com a altura do cilindro errada. Na figura ao lado, você está vendo aí o que eu falei agora há pouco. Você regular o cilindro, ficando de pé e vendo a altura através do ossinho aí do seu quadril. Tá certo? Agora, quais são as consequências do cilindro na altura errada? Você flexiona os joelhos de um ângulo maior que 90 graus e aumenta a pressão nas articulações e vai doer, vai doer. A lombar também tende a sofrer, já que você fica com a coluna mais curvada que o necessário. Imagine você com a coluna curvada, fazendo força demais, e com o joelho na posição errada. É uma combinação bombástica, é dor na certa depois do pedal. E você não consegue usar toda a potência das suas pernas. Você não consegue, você não estende até um ângulo correto.
Então você vai ter que fazer muito mais esforço para pedalar, sem falar no risco de se contundir, tá certo? Então, esses itens, essas dicas são importantes para que você tenha mais prazer ao pedalar. Tá legal? Bom, falei um pouquinho da regulagem lá da bike, falei um pouquinho da importância do bike fit, falei um pouquinho do tamanho do quadro. Vamos falar agora também de uma coisa que não pode deixar de estar presente no seu dia a dia ao pedalar: a sua segurança e a segurança de todos ao seu redor, dos demais ciclistas, dos pedestres e até mesmo dos motoristas de automóveis, tá certo? Lembre-se, você é responsável por todos que estão ao seu redor e principalmente responsável por você. Então, algumas dicas de segurança, porque a sua saúde depende disso, ok? Vamos lá. Importante que você sempre sinalize tudo o que você vai fazer, para todos os lados, o que irá fazer ou o eventual obstáculo que tem à sua frente, tá certo? Até mesmo você pode estar na ciclovia e ter ali um pedestre ou uma pessoa fazendo Cooper. Você tem que sinalizar e você tem que antever tudo que você vai fazer para evitar problemas. Sinalizar com antecedência contribui para evitar muitos acidentes, certo? E veja abaixo aqui no quadro, esse quadrinho, alguns sinais que você tem que fazer durante o pedal para que você possa sinalizar tudo que você irá fazer. Conversão à esquerda, conversão à direita, seguindo em frente em cruzamento, atenção, parado, obstáculo à frente. Veja que a diferença entre conversão à esquerda, conversão à direita, para o sinal de obstáculo à frente. Veja que quando você vai fazer uma conversão para a direita ou para a esquerda, teu braço está esticado. Quando você vai avisar que tem um obstáculo à frente, o teu braço ele está mais para baixo, apontando mais para o chão, tá certo? Isso é fundamental para quem vem atrás de você possa tomar também as ações necessárias para evitar aí acidentes. Legal? Beleza? Bom, sua segurança não é um luxo, não é uma despesa, tá certo? Pense que é fundamental para manter a sua saúde durante o seu pedalar. Então, a sua segurança jamais tem que ser encarada como luxo ou como uma despesa. Não abra mão dos itens que podem salvar a sua vida e minimizar danos físicos que você possa ter em caso de um eventual acidente. Os itens que eu vou mostrar a seguir, que são chamados de kit básico, vamos chamar assim, eles são fundamentais e não podem faltar no seu pedal, não podem faltar na sua vida, como ciclista, tá certo? Óculos, luvas, meias apropriadas, capacete, sapatos apropriados, calçados apropriados, hidratação e o suporte para hidratação correto, nada de gambiarra, tá certo? Itens de reparo e, olha só, além de auxiliar na segurança, nos mantém muito estilosos, tá certo? Olha só que coisa linda, tá certo? Então, todo esse conjunto aqui faz parte dos itens que compõem o item kit básico para você ter uma segurança e, em caso de um eventual acidente, minimizar seus riscos, ok? Não pode faltar no seu pedal, não pode, não é luxo, não é despesa, isso é investimento. Sempre o correto evitar o que, pessoal? Pedalar em duplas desnecessariamente. O correto é pedalar em fila indiana, tá certo? A não ser que seja estritamente necessário, não tenha jeito. Se você vai pedalar na rodovia, por exemplo, evite pedalar lado a lado, certo? Use todo o espaço que você tiver para uma eventual necessidade de mudança de direção. Evite ao máximo pedalar em duplas. Evite o risco de colisões. Principalmente, veja, quando você estiver também em fila indiana, evite o chamado facão cego, que é aquele movimento que você faz passando de um lado para outro, próximo à roda traseira do seu colega da frente, tá certo? Isso pode causar um acidente a ele, a você ou os dois, o que é pior. Tá certo? Bom,
Essas foram algumas dicas que eu pratico, que eu faço para que o meu pedalar sempre seja prazeroso, para que o meu pedalar sempre seja seguro e que eu possa ir e vir com toda segurança, chegar sem sentir estresse, sem me machucar, sem estar com dores. Dor vai acontecer, mas não dor que eu possa evitar, tá certo? Então, se você ficou até aqui, agradeço bastante, espero que você tenha gostado. Se você gostou, puxa vida, curta, compartilhe com as demais pessoas, porque tudo que eu estou falando aqui, eu aprendi com alguém. Então é sempre legal compartilhar isso com outras pessoas, tá certo? E esse vídeo vai estar lá no Facebook, vai estar no Instagram, vai estar no YouTube, lá como Tad Bike Free. Então será um prazer ter a sua visita nas minhas redes sociais. Espero ter ajudado de alguma forma a você e quem sabe, para quem você compartilhar, também ajudá-los a ter um pedalar mais gostoso. Obrigado, vamos em frente, porque o porvir é uma delícia!